Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 4 de agosto de 2026. Boa noite a todos, boa noite também a todos que estão participando com a gente pela Isonomé TV. Espero que todos tenham conseguido realizar tudo o que desejavam. Estão cansados? Chegou a noite para descansar, né? E hoje pela manhã foi realizado o culto dedicado à coluna da agricultura natural, e também nós pudemos ouvir a experiência, né, do agricultor contando a sua experiência com a agricultura, com a família dedicando ali na terra, e a transformação que houve, né? Então foi uma experiência muito forte, onde a gente vê assim a atuação do mundo espiritual, da natureza, né? Ele ministrando jorei na terra, na plantação dele, o resultado que teve. Então, realmente, assim, foi uma experiência bastante emocionante, mostrando até mesmo esse ensinamento que Messama fala hoje sobre a verdadeira ciência da nutrição. E Messama falando que nós temos corpo material e corpo espiritual. E, assim, o nosso corpo, na verdade, ele necessita de nutrir, né, com ambos, com a energia espiritual que tem o alimento e a parte também material para fortalecer o nosso corpo material. E a importância, assim, principalmente da agricultura natural, sendo uma agricultura sem agrotóxico, então fortalece mais ainda o nosso corpo, não só material, como também o nosso corpo assim, espiritual. E estamos falando que todos os alimentos, né, ele tem as duas partes, espírito e matéria. E quanto mais fresco for as hortaliças, mais energia espiritual ele tem, né? Então faz mais bem ainda para a gente. E ele fala, né, que o fundamento da verdadeira nutrição reside na própria energia espiritual dos alimentos. Quando a energia espiritual se ela se extingue, os alimentos se deterioram. Igual o nosso corpo também, como todas as coisas, né, que tem espírito e matéria. Nosso corpo, a madeira, o ferro, tudo, enfim, tem espírito e matéria. Quando sai, ele vai se deteriorando, né? Então, é importante, e Messama deixa bem claro, a importância assim, de se alimentar, não ficar preocupado se esse tal alimento faz bem, esse outro alimento faz mal. Faz bem aquilo que você sente bem, e sem comer exageradamente. Não é porque faz bem o nosso corpo que eu vou comer assim 2 pratão, né? Aí vai fazer mal, né? Então, assim, comer de maneira assim regrada, né? Assim, não pode ir com tanta fome ao pote, né? Senão acaba, o que faz bem acaba fazendo mal. Por isso que, assim, Bessama deixa várias vezes ele vai repetindo que o fundamento da saúde é consumir alimentos que contenham grande quantidade de energia espiritual. Esse que é o ponto assim principal, porque no nosso corpo ela é uma grande fábrica. Não precisa preocupar em tomar vitamina A, B, C, D, que através dos alimentos, cada órgão do nosso corpo, ele vai produzindo vitamina A quando precisa da vitamina C ou D. Todo o nosso organismo ele vai produzindo o que for necessário para o nosso fortalecimento. E, principalmente, se receber Zorei, é mais energia ainda, vai melhorar mais rápido ainda, vai ficar mais forte ainda. Então, a gente tem tudo para realmente assim melhorar cada vez mais a nossa saúde. Então, vamos, à medida do possível, né, se alimentar da agricultura natural. Nem que for uma folha, tá bom. Começa pouco a pouco, né? Não adianta comer o pé de alface todinho também. E também ouvimos a experiência da Lorena Luiza Costa de Mello, do Jorei Center Realengo. Então ela fala, né, que ela foi agora a experiência dela. Ela está com 27 anos, é casada, tem um filho de 2 anos, né, o Zion. E desde Zion.
Zion. É um nome diferente, né? Então, ela fala que desde 2023, ela estava passando por uma fase muito difícil, muita purificação, ela estava desempregada e estava dependendo exclusivamente da renda do marido, né, o Leonardo, e também estava atravessando uma fase assim, de conflito na família, e que causava isso, assim, um sofrimento emocional muito grande, e também ela se sentia meio perdida, sem esperança e muito angustiada. Então ela fala que em janeiro agora, né, de 2026, uma missionária, a Marisa, amiga da família, foi visitar a sogra dela, né, a dona Rose. Então, visitando, ela pela primeira vez, então, ela teve a oportunidade de receber o Jorei, e recebendo o Jorei, ela fala assim que sentiu, saiu um peso muito grande, né, do que ela vinha sentindo. E com isso, então ela fala assim que no dia seguinte, ela recebeu uma proposta de fazer um trabalho temporário de confecção de adereço do carnaval, e isso podia fazer em casa. Então ela já considerou isso como se fosse assim, a primeira graça que ela recebeu. Então ela fala que a partir daí, essa missionária, né, passou a ir todo com mais frequência na casa dela para ministrar Jorei. E também sempre estava incentivando para que ela pudesse assim, visitar o Jorei Center, conhecer. Então ela ficou recebendo Jorei, e justo nesse período, o filho dela estava com muita febre e passou uma semana com febre, e por mais medicamento que estivesse usando, a febre não baixava. E com 15 minutos de Jorei, ela fala que a febre abaixou, né? Então ela viu assim que recebeu uma graça muito grande, e a partir daí, então, ela falou que tomou a decisão de aceitar o convite e foi conhecer o Jorei Center. E a partir daí, então, ela começou a dedicar, e em março, agora, desse ano, ela recebeu o Ricari e passou a frequentar 2 vezes por semana, dedicando nos cultos mensais, ministrando Jorei, recebendo Jorei. Então, ela falou que pouco a pouco foi sentindo uma mudança, né, que estava acontecendo na vida dela. Ela ficou mais calma, os conflitos na família também foi diminuindo, e no lar também foi ficando cada vez mais harmonioso. Então ela fala que em junho, agora, ela conseguiu um novo emprego como cuidadora, né, a área que ela entendia. E com isso, ela fala que foi fazendo alguns trabalhos pequenos e foi se estabilizando assim na parte financeira. E nesse mesmo mês também, a mãe dela, a dona Adriana, e a irmã também receberam o Ricari. E atualmente ela fala que está bastante tranquila, mais calma, confiante, bem fortalecida, e está dedicando lá 2 vezes na semana no Jorei Center. Então a Lorena está assim, bastante animada, com bastante saúde, e espero que ela continue firme na sua dedicação. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.